diagnóstica. Então, não contem, por exemplo, que vai ter um avanço necessariamente, pode ter queda. A gente teve, nesse caso, quedas, Marina, no quarto e no quinto ano, em Ferraz de Vasconcelos, na objetiva, justamente por esse ponto que ele colocou. E aí, eu vou colocar aqui agora, só para a gente ter uma ideia visual, porque isso eu queria que eles vissem, de quanto mudou em termos de cores mesmo. Então, eu vou mudar aqui da diagnóstica para formativa. Aqui é o da formativa, que a gente teve de mudança. E aí, eu queria muito que eles tivessem esse olhar das cores mesmo, quanto foi que mudou, para observar o que a gente pode tirar daqui de conclusões bem práticas e rápidas. Eles vão ter depois um quadro completo com as escolas e quanto cada uma avançou em relação a esses dados, mas visualmente é uma reflexão também importante. Porque, por exemplo, o que a gente pode observar? Olhando para esse quadro aqui de língua portuguesa do segundo ano, colocar aqui na diagnóstica e na formativa para a gente ver. O segundo ano avançou drasticamente no município. Foi um avanço assim muito significativo. Agora a gente tem só uma escola que está no nível 2. E a gente já começou a ver escolas no nível 4 aqui. Então, isso que é importante a gente conseguir ver. Em matemática, no segundo ano, tá assim, um sonho. Né? A gente tem já diversas escolas que conseguiram chegar no nível 4 em matemática aqui no segundo ano. Então, esse é um ponto também super importante. Se a gente observar o terceiro ano, bora voltar aqui o terceiro ano, também foi um avanço interessante. Aqui na diagnóstica tinha a maioria das escolas no amarelo, no nível 2, já agora, já são 3 casos de escola no nível 2. Então, também é bem importante pontuar isso. Qual é o desafio? O quarto e o quinto. Bora observar, então, o quarto e o quinto. O quarto, na avaliação diagnóstica, só tinha uma escola no nível 2. Ela estava ali a 1% de conseguir chegar no nível 3. Na avaliação formativa, teve uma queda bastante considerável em várias escolas. Então, é um ponto também a gente observar. No quinto ano, ficou algo ali bem próximo. Acho que o quinto ano teve um avanço, mas também não foi considerável. Então, o que a gente consegue perceber por aqui, por essa análise? O segundo e o terceiro avançaram consideravelmente, especialmente o segundo, mas o quarto e o quinto não. Isso que a gente tem que observar. O quarto e o quinto estão já muito mais interessantes em termos de leitura, mas ainda não se converteu em relação à avaliação objetiva, porque a criança ler no quarto e no quinto é o mínimo, mas não suficiente. Então, é para a gente comemorar que na leitura a gente avançou em todos os anos, mas no quarto e no quinto a gente não pode considerar que esse é um dado feliz para a gente celebrar de fato. É o mínimo. Era o que era para a criança conseguir fazer no segundo ano, e não agora no quinto. Então, era essa reflexão que a gente queria fazer com eles, e também aqui já gerar essa discussão. Quanto a gente quer crescer agora para a segunda formativa? Então, se a gente conseguir crescer, por exemplo, 15%, a gente já muda de novo também o quadro. Então, é justamente isso, a gente está muito próximo ali. Se as escolas entre 25 e 50 avançarem 10%, a gente já basicamente acaba com o nível 2, vai ficar ali realmente muito pontual. Então, a gente está próximo de chegar nessa base mínima de nível 3. A gente tem só que focar em quem mais precisa. Até por isso que a gente colocou aqui essa distribuição, porque a gente quer que eles tenham essa ideia, que é algo muito forte para a gente, as escolas não podem ter todas a mesma meta. Quem está mais atrás tem que crescer mais. Quem está mais na frente vai crescer naturalmente menos, tem menos espaço também para crescer. Então, a gente queria muito que eles focassem nisso. Até na diagnóstica, a gente pediu assim, bora então colocar aqui 20, aqui a gente coloca 15, aqui 10, por exemplo, e aí a gente vê o quadro como é que fica, para justamente ter essa visão também de rede, que é o ponto principal, de desvio padrão ali no município. Então, seria essa a reflexão final da devolutiva da formativa, gente. O que vocês acham? Comentem a análise agora. Excelente, eu acho que assim, ficou muito, assim, ficou excelente mesmo para a compreensão. Aí, olha, se você puder fazer este exercício, não é mesmo aí, aí está, como o Ailton disse, aí está claro, eu não posso nem levar lá para cima, se eu ainda estou muito lá embaixo, e aí fica visível que eu estou superestimando a meta. Eu tenho que ter uma meta factível, né, boa, mas factível, que cresça. Então, eu acho que esse exercício aí, eu achei excelente, de verdade. Vou pedir a Ritinha para a gente aprender com você, para a gente levar para nós, porque esse exercício aí é fantástico, muito bom, gostei muito mesmo.
Que O bom, se movimento, que dava. a gente vê o movimento, que as coisas, a gente tem um movimento e quando a gente vai, não consegue mostrar o movimento. E aí você trouxe o movimento do processo. Aí, do pensar a meta, do calcular a meta, do se ver na meta, se ver sem a meta. É, perfeito, gostei Que demais. bom, Lúcia. Vai lá, Marina. Não, é isso, já está aprovado, vai ser incorporado no monitoramento da ABC como um todo, a ferramenta. A gente bota by Elder ali, by Elder e Ailton no Vai, final. Tom. É, É isso aí. Não, realmente, assim, de verdade, parabéns. Acho que fica um exercício muito legal. Sempre pensando na melhoria, né? Já está incrível e não precisa ser agora, é só também se vocês acharem que faz sentido. A gente ficou falando bastante sobre equidade, desvio padrão. Será que não seria importante colocar ali ou, né, como melhoria, ou melhoria, sei lá, uma sugestão aí da ferramenta, colocar o quanto que você aumenta, o quanto que você está, não sei o número, né, mas, enfim, acho que é o desvio padrão, se você vai também atingindo essa equidade, tentar trazer alguma simulação também desse ponto, sabe, já que é um tema que a gente tem falado tanto, talvez seja... Eu só trago os problemas, né, eu não tô dando Não, solução, não, eu mas... achei uma boa ideia, porque dá para a gente colocar aqui, talvez, máximo e mínimo, ou desvio padrão mesmo. Acho que faz sentido. E é algo que é tranquilo de calcular, né, Ailton? O que tu achas? E também daria realmente uma boa visão. Dá para a gente pegar. Pelo menos colocar o máximo e o mínimo, que aí as Uhum. pessoas sabem onde tem um piso e um teto atualmente, e para entender o quanto aquilo quanto tem que melhorar, o quanto tem que se aproximar, né? É. O desvio padrão ele só é mais complexo porque eu sinto que as pessoas elas não têm sensibilidade, o que significa aquele número. Aí o máximo e mínimo ele é bom por isso, né? Então, era Mais essa a nossa fácil. ideia. Marina, uma coisa que a Lucidalva sabe, o Éder sabe, a gente tem que manter o município com o pé no chão, para não vir assim, eu quero um crescimento, eu quero, sabe, na próxima avaliação que todos os meus alunos estejam lá no nível máximo. Não, a gente sabe que não tem isso. Não é mágica, não vai acontecer de uma hora para outra. Então, a gente tem que manter o município com o pé no chão, mas, ao mesmo tempo, também, não pode deixar eles colocarem essas metas, tipo, eu vou melhorar um pouquinho. Um pouquinho não vai resolver até o final do ano. Então, acaba que vira uma briga. E o Helder fez isso pensando nisso. Olha, gente, vamos colocar aqui, vamos fazer essa projeção. Coloque aqui o que vocês gostariam de crescer, para entender o quanto é muito, o quanto é pouco. Porque se eles vêm com uma ideia alta demais, na primeira projeção ficaria todo mundo verde, aí o Helder viraria e pensa, vocês acham que em 3 meses vocês vão conseguir fazer isso? Aí, sabe, dá aquela... Parece que é um balde d'água fria, mas não é. A gente tem que... eles têm que pensar de forma realista. O que dá para fazer, mas também sem ser, sabe, largado demais. Não, eu vou crescer só um pouquinho mesmo. A gente tem que ter... O problema é esse. Quanto que a gente consegue definir entre onde a gente força para empurrar e onde a gente dá uma segurada. E aí só na conversa com cada um que dá. Só que uma ferramenta assim ajuda, que é para mostrar às vezes para eles, olha, vocês estão exagerando, não vai dar para ficar tudo verde de primeira, não. Mas talvez de segunda, pode ser uma coisa assim. Então, eles irem tendo uma ferramenta para ir equilibrando o próprio pensamento deles e as projeções, né? Perfeito, Ailton. É mais É mais fácil, fácil. mais simples. Ailton, a gente pode fazer essa parte aqui também lá, então? Você Ele permite, vai Papi? querer ainda hoje, amanhã, sábado, viu aí? Aí, gente, o que a gente pensou? Vai, Em mais vai, duas... vai. Só no sonho dele, Lucidal. Só no sonho dele. Ele quer A que você gente quer fazer... substitua a cervejinha por um gráfico de desvio padrão. Vai dar certo, vai dar À certo. noite. Eu vou colocar para ele o mínimo e o máximo, que é o tamanho do copo de cerveja que eu vou tomar, só se for. Palhaço. Mas então, gente, tem mais duas análises que a gente quer fazer. Eu queria compartilhar com vocês. A primeira é essa que eu já comentei antes, de ter ali do segundo ao quinto os níveis de leitura e qual foi a média de acertos na avaliação objetiva de cada um, para a gente conseguir também quantificar o impacto da leitura, ou de certa forma esse impacto, na avaliação objetiva. O segundo é de fazer aquela reflexão dos indicadores
para ver a equidade racial, ver também, justamente comparar a diagnóstica com a formativa. O que a gente pensou, que a gente estava conversando? Quando a rede vê essa questão da equidade com base em um dado pontual, ela tem uma reflexão. O dado pode ser antigo, por exemplo, igual aquele do Saeb, que a gente utilizou em 2019, ou ele pode ser um dado recente, como a PARC usou na avaliação do CAED. Mas o que a gente tem agora é uma possibilidade de fazer. A gente tem duas avaliações, a gente teve uma evolução na rede em relação à leitura, mas essa evolução não foi com equidade, talvez. A gente não sabe ainda, né? A gente não chegou a esse dado. Mas, então, isso é o fruto do nosso trabalho nesse semestre. Não é um ponto só, é o fluxo que continua sendo desigual. Então, a gente queria muito colocar essa discussão a partir do trabalho desse semestre, de fato. Então, a gente tem uma chance muito grande, talvez, de, digamos que, gerar um senso maior de urgência. Porque eu acho que o risco que a gente corre quando a gente tem um ponto só uma avaliação, é de não ter um parâmetro. Tá bom, tenho aquilo, mas como é que isso se reflete no todo? Quando a gente tem 2 pontos e pode comparar, a gente pode também saber isso. Olha, a gente cresceu, mas quem cresceu mais? Foi o grupo de crianças brancas, por exemplo. Então, era uma reflexão que a gente queria fazer, e o indicador pode ajudar isso também na gente, né? Então, era essa a nossa outra ideia. O que vocês acham? Show! É isso aí. Nós temos, olha, todos os pontos aí são fundamentais. A gente vai, nós vamos, olha, Helder, eu não tenho nem dúvida. Nós vamos deixa só mudar este Brasil. Deixa só eu mostrar o negócio do painel para elas. Tá, vou interromper aqui. Vai lá, Ito. Deixa eu colocar vamos mudar aqui. este Brasil, Helder, é o Nordeste. Começando pelo Amapá, viu, Lúcia? A nossa ideia é ter vou nem filtrar por série aqui, é ter um painel, um relatório, a gente está bolando ainda como fazer, que a gente consiga mostrar isso. Tá? A gente vai pegar um município, aqui tem como que eles definem os alunos pela cor. Então, por exemplo, aqui a gente pegou Bahia de exemplo, tem 2.932 alunos na base, que fizeram prova, 2.932 alunos na base que foram testados, e aqui é a divisão de como eles definiram a cor desses alunos. Amarelo, branco, não declarado, pardo e preto. E aí a gente colocaria, inclusive com o total aqui, para mostrar como que é o resultado em termos de leitura. Para a gente poder ver isso aqui. Por exemplo, o total aqui, a gente tem 9 com 14 e pouco, aí 24%, quase 25% de alunos que pelo menos leem, seja sem fluência ou com fluência. Isso no total. Se a gente for olhar pela definição de cor desses alunos, a gente vê, olha, no caso dos alunos brancos, isso vai lá para 35%, mais ou menos. No caso de alunos pretos, esses 2 níveis aqui não chegam a 20%. Então, estão abaixo da média do total. E a gente quer levar isso daqui, por exemplo, eles verem o quanto isso aqui está pesando no resultado dos alunos deles. Tá? A gente, mas tem os alunos amarelos, mas são 3 só alunos com essa declaração de cor. Então, isso aqui tem que ser levado, por isso essa tabelinha aqui em cima, porque esse dado ele tem que ser contextualizado. Agora, quando você tem um número maior de alunos, é um caso complicado. Tá? O número de alunos pardos no município é muito maior do que de brancos ou pretos, só que o resultado deles é pior do que o dos alunos brancos, é pior do que o dos não declarados, e os de alunos pretos é o pior de todos ainda, em termos de leitura. Aí a gente vai poder fazer esse tipo de análise dentro do município. A gente começou a levantar os dados de alguns municípios e estamos definindo alguns critérios para fazer isso aqui. Porque eu não posso colocar isso aqui também para município que tem muito aluno com não declarado. Então, a gente está botando alguns critérios, eles têm que ter pelo menos 2/3 dos alunos com os dados de cor declarado, para a gente fazer essa análise. E aí a gente colocaria, por exemplo, vou pegar um município lá do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, que está bem declarado, só tem 7 como não declarados no município. Então, a gente consegue ver esse resultado. Mesma coisa, alunos brancos com esse resultado, alunos pretos com esse resultado, alunos pardos um pouco melhores. Então,
é uma tendência, não tem jeito. E o que o Helder falou, se a gente coloca isso aqui num gráfico, num relatório e mostra, o impacto é completamente diferente. Todo mundo sabe disso aqui. Essa é que é a verdade. Todo mundo sabe. Mas, na hora que você coloca lá na cara deles isso aqui, aí a coisa muda de figura, porque não tem muito para onde fugir. Sabe, mas não quer ver, né? Sabe, mas não quer ver. Aí, quando estampa, não tem jeito de não ver. Pois é. Aí é tem muito que resolver, complicado. tem que... exatamente. Esse é um Marina, ponto a que para a gente gente é tem... importante. Deixa pode falar. Muito Não, bom. é porque a Marina perguntou se a gente tem a Tá bom. divisão por gênero também. Tem, mas a gente tem que olhar esse quantitativo para poder ver também, porque nem sempre eles colocam, preenchem todas as informações. É Só praticamente uma todo dúvida, mundo. Ailton. Isso são por dados que vocês coletaram ativamente ou é uma base do censo, alguma coisa assim? Não, é ativo. Isso daqui, Ativo. eles Aham, informaram para a gente aham, na nossa plataforma de lançamento de resultados das avaliações. certo. Não, Foram acho que é eles assim, mostraram. essencial isso, porque até eu ainda estou me apropriando, né, de tudo que foi falado para o Co-Impact, mas o Co-Impact tem uma visão muito, né, focada, e a gente vai ter que colocar essa diferença, né, esse recorte de gênero e cor, então acho que, e raça, né, acho que a gente tem que começar a coletar isso, e aí, por isso que eu pensei, se foi coletado ativamente, porque às vezes tem dados que, sei lá, o censo não vai dar, né, então como é que a gente coleta, acho que o coletar no município, já imagino que tem um grau de dificuldade, mas você coletar no estado inteiro, como é que a gente também amplia isso, né? Mas O muito bacana que censo, vocês já começaram o censo a é muito mostrar. falho nisso, muito falho. A gente, tanto que um dos nossos trabalhos gente, aproveitem a época da matrícula escolar para colher esse dado. Torne isso obrigatório, porque o censo uma hora vai pedir agora por causa do Fundeb. E para a gente é muito importante, inclusive na plataforma, onde não tem, a gente criou uma página dentro do sistema, que é tipo um formulário que lista os alunos da turma, eles só vão marcando, tipo em Mas múltipla escolha, assim. quem marca não é Alguém da autodeclarado, escola, alguém da escola, não é o pai alguém da que. escola. Aham. Então, aí é que tá, o certo é que na matrícula, eles perguntem à pessoa, ao responsável que vai matricular, qual é a cor da criança. Só que o que a gente vê muito é que as escolas não perguntam. Elas fazem a matrícula automática de um ano para o outro e vai ficando, sabe? A gente nos indicadores de abandono e de reprovação. A escola aprender a fazer isso. A gente faz nas avaliações externas, mas a escola tem que investigar quem é da escola que está ficando reprovado, quem é mesmo. São os que já são reprovados pela questão social, pela questão de cor. E a escola, ela aprendendo isso, ela tomando consciência, aí esse aprendizado ela não esquece mais. Porque ela diz que trabalha para todos, mas tem gente ficando reprovada, tem gente abandonando. E quem está abandonando? Quem está ficando reprovado? Então, esse é toda hora a pergunta que a gente vai fazer tanto. É água mole e pedra dura. Sim, ficaram quantos reprovados esse bimestre em matemática? Quem foi? Qual a cor deles? Qual o gênero? Né? Aí, então, a gente ficar fazendo as perguntas que são aquelas que elas não esperam que a gente faça, mas só as que a gente precisa fazer. Para elas aprenderem a se fazer essas perguntas. E eles são muito desligados de dados, Marina. Muito. Ainda mais assim, no Ceará, que é algo muito comum, é uma cultura muito comum, é mais fácil. Nos outros lugares, sabe, você pergunta, e aí, quantos alunos tem na sua rede? Quantos brancos, pretos, pardos? Como que foi o próprio censo escolar? Os gestores não sabem. Eles não viram esses dados que as escolas enviaram para o censo escolar, o que foi produzido, para vir. Eles mesmo viraram e falaram, não, gente, espera aí, está faltando informação. Qual o sexo dessas crianças? Qual a cor? Qual a renda da família? Várias coisas, aí eu estou exagerando, mas várias coisas são perguntadas no censo escolar que eles poderiam falar, não, as escolas então não estão perguntando, na hora da matrícula não pergunta, eles não são ligados em informação.
para saber o que eles têm, onde procurar problemas. Eles não têm essa cultura. A gente tem que ficar mastigando isso e ficar levando isso para eles começarem a, sabe, ligar o Lé com o Cré e virar e falar assim, opa, tem alguma coisa aí. Aí a gente tem que dizer o que o Saramago, confirmar o que o Saramago colocou. O que demora não é o tempo da resposta, é o tempo da pergunta. Enquanto não vem a pergunta, não é a resposta. Pelo menos a gente já começa a provocar, né? Que eu acho que é isso. Às vezes você pergunta, cadê os dados? Aí a pessoa, para que quer saber isso? Né? Não sei. Mas aí na hora que você mostra, assim, olha, isso aqui é o que eu estou chegando à conclusão. A pessoa, eita, aí já começa. E renda? E não sei. E o pai os responsáveis? Será que eles concluíram? Aí vai, né? Exato, exato. E aí era isso, gente, que a gente estava planejando para a semana que vem. Obrigado, viu, a vocês pela contribuição. A gente já pegou aqui um monte de dica. Eu aprendi um bocado, viu? Eu estou aqui cheio de ideias. Quando eu for falar agora, já com a Ritinha, quem vai dizer assim, olha, quem foi agora, tá pronto, até sábado. Nós vamos o Ailton tá falando mal de mim para as pessoas por aí, eu tô sabendo. Te prepara, viu, Ailton? Se alguém vier me dar porrada, eu vou descontar em ti. Mas obrigado também, viu, Marina? E também vou agradecer ao Arthur, porque a gente queria muito essa visão de fora, porque a gente que está dentro, a gente acaba ficando enviesado também, né? A gente está ali vivendo em função desses dados. E aí é importante também ter esse olhar de alguém que tem uma outra visão que pode também contribuir com a gente. Então, obrigado demais por ter participado da Ilha do Guajiru. Muito bom, valeu a pena não ter ido na praia, hein? Olha só. E depois a gente continua a conversa sobre os dados, que eu acho que dá para ampliar. E olha que a concorrência foi forte onde ela estava, e não é uma praia. Pois é, primeira vez que eu estou aqui. Amanhã eu vou aproveitar. Oi, valeu, gente. Obrigada. Um beijo. Obrigado. Helder. Oi. Deixa só um minutinho para eu te contar uma coisa. Tchau, valeu. Tchau, Lucidão. Obrigado. Finalmente.